Que a luz do Divino Mestre possa nos iluminar e envolver cada um dos irmãos que estão nos assistindo, né, e se estendendo até nossos familiares queridos, né, que essa luz possa nos auxiliar a desenvolver e a falar sobre esse tema, né, tão profundo, tão complexo, tão difícil, né? Então, nós estamos dando sequência aos nossos estudos do livro da Esperança, um livro psicografado pelo nosso irmão Chico, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós estamos dando sequência a esses estudos. Estamos estudando o capítulo 19, Companheiros Mudos, né? Eu até agora há pouco estava aqui refletindo com o Zé Roberto a importância dessa temática, né? E como nós, espíritas, ainda não temos um conhecimento real sobre a realidade desses nossos irmãos. Como nós desconhecemos a vida, né, os hábitos, os comportamentos. Infelizmente, a doutrina espírita ainda não se adequou o suficiente para envolver esses irmãos, né, dentro das nossas casas. Ainda nós não temos ainda a estrutura adequada para este fim, né? Mas ali, em conversa com o Zé Roberto, a gente estava discutindo e mostrando, né, a nossa preocupação com essa situação. E a gente está também tentando, né, buscar formas de solucionar essas nossas deficiências, né? Até um comentário que ele faz, se tiver algum irmão que está nos ouvindo, né, que conheça a língua dos sinais, a Libra, né, que possa nos auxiliar nesse trabalho, né, nos auxiliar nas nossas lives, porque assim nós poderemos atingir, chegar até esses irmãos que estão vivendo, né, essa dificuldade que é esse período, né, da surdez, né, que afeta a fala, é claro, né? Tá? Então fica aqui esse alerta nosso sobre essa questão. Esse tema de hoje, né, como nós sempre falamos para vocês, do livro da Esperança, o Emmanuel ele sempre inicia, né, com duas epígrafes, né? Então, vamos aqui à primeira epígrafe que ele coloca, né, a primeira frase, para a gente poder começar a refletir melhor sobre esse tema. Então, ele coloca uma frase de Jesus: deixar vir a mim os pequeninos. Né? Então, essa frase é de Jesus e está lá em Marcos. Na live da semana passada, também do livro da Esperança, nós fizemos um estudo já mais aprofundado sobre esse tema, né? Falando sobre o que Jesus queria dizer quando ele chama, né? Ele chama e pede para que deixem ir até ele essas crianças, os pequeninos, né? Aí nós falamos, mostramos de uma forma mais profunda, que hoje nós vamos falar de forma mais superficial, que Jesus estava querendo falar sobre a pureza, a inocência das crianças, né? E para que você possa realmente chegar ao reino de Deus, você precisa ter o seu coração puro, ou seja, você tem que estar agindo como uma criança, né? Então você tem que ser mais humilde, né? Ser menos egoísta. E quando você age assim, você fica distante da vaidade, do orgulho, né? Aí você se torna uma pessoa mais flexível para ouvir esses ensinamentos que estão nos chegando, né, de uma forma muito intensa lá da espiritualidade. Então, para que você possa absorver esse conhecimento, você tem que ter uma flexibilidade muito grande, uma aceitação muito grande, né? E é isso que ele nos coloca. E a segunda epígrafe para a nossa reflexão da noite está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4, né? Um comentário do Kardec. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. Então, temporariamente, a túnica da inocência.
E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então aqui, Kardec vai mostrar com mais profundidade o que é que Jesus estava querendo dizer com aquela frase. Então o espírito, ele enverga temporariamente, ou seja, num breve período, naquele período da infância, ele perde, ele esquece todas as suas vidas passadas, é como se ele começasse do zero, né? Então ali ele esquece tudo, temporariamente, é claro, né? De forma que ele possa receber novos conhecimentos. E aí a gente vai repetir o que essa lição tem a ver com a lição da noite, que é companheiros mudos, né? Então nós temos que analisar que esses companheiros nossos mudos, né, então eles nascem, na maioria das vezes, é claro, eles nascem surdos, então eles vivem, como todos nós, esse período da infância e da inocência, mas eles já trazem essa deficiência, mostrando para todos nós, né, que eles estão já trazendo de outras existências, né, porque isso já se nota durante todo o processo de formação daquela criança, você já nota aquela deficiência. E aí, é claro que a doutrina espírita vai nos explicar que essa deficiência ela decorre de outra vida, né? E isso é muito, muito importante a gente ter esse conhecimento e esses esclarecimentos, porque eles nos auxiliam, né, a lidar melhor com aquela situação que a gente está vivenciando. E, no caso, os nossos irmãos que estão vivendo com essa prova ou expiação, né, da surdez, né, e que acaba gerando, né, esse comportamento de mudez, né, da fala, porque, graças a Deus, né, hoje nós temos a Libra, que eles não se comunicam através da fala, mas eles conseguem se comunicar através dos gestos, né? E isso é uma forma maravilhosa e assim e traz uma socialização, uma forma deles se socializar de uma forma muito intensa, e isso a gente fica realmente muito feliz. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma lição que ela se assemelha à que nós vamos estudar, apesar da deficiência não ser a mesma. Nós temos lá no capítulo 8, né, que é o bem-aventurados os que têm puro coração. Nós temos uma lição, o item 20, onde um espírito vem trazer a sua mensagem. Ele foi chamado para curar uma irmã, né, que vivia a prova ou a expiação da cegueira, né? E aqui ele vai mostrar por que isso acontece, ele vai mostrar de uma forma assim, bem ampla e qual é o comportamento dos nossos companheiros espirituais frente a essa situação. Então eu acho essa lição aqui de uma profundidade, de uma clareza extraordinária. Então, olha o que ela nos diz. Então, o item é bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Então, ele chama de bem-aventurados esse nosso amigo espiritual. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Então aqui ele mostra que realmente é uma prova muito difícil. Nesse caso aqui ele coloca, né, que é uma prova muito difícil. É uma experiência muito difícil, que gera realmente muito sofrimento. E no caso dela aqui, ela perdeu, né? Acredito que ela enxergava, e aí ela perdeu. E aí ela pede, né, esse auxílio, ela quer a cura. E aí ele fala, ele concorda e mostra que ele entende o sofrimento dela,
mas que não compete a ele fazer aquela cura. E para que ele pudesse curar a irmã, ele precisaria da autorização, né, dos espíritos superiores, ou, como ele diz aqui, de Deus. E aí ele continua: todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Olha só. Então, que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Então, olha como é que ele nos ensina a fazer uma oração, mesmo diante deste grande sofrimento, né, que é você viver, né, uma situação difícil como essa, você perder a vista, ou você perder a fala, ou você nascer, né, surdo e ter dificuldades para se expressar, para ser entendido. Então, mesmo diante deste sofrimento maior, ele fala para você fazer uma prece de uma forma mais ampla, não vivendo, não analisando só o momento presente, só a situação que você está vivendo no presente momento, mas fazer uma análise e uma solicitação mais ampla, pedindo a Deus que o que é mais importante não é o que nós estamos vivendo aqui na matéria, é o que nós vamos viver a nível espiritual. Isso ele fala que é o mais importante. E ele vai discorrer sobre esse assunto aqui, esse nosso irmão, né, mostrando que Jesus ele já havia falado, já havia nos trazido vários ensinamentos, né, e que esses ensinamentos era para que a gente pudesse fazer essa transformação e ter essa percepção sobre a nossa realidade e a nossa situação atual. E vem o Espiritismo nos esclarecer essas nossas dúvidas, essas nossas dificuldades, esses nossos entendimentos. Ele faz uma série de discussões aqui que eu não vou entrar no mérito por causa do nosso tempo, porque eu queria depois, agora daqui a pouco, a gente vai contar algumas histórias, né, que estão ligados com esses nossos companheiros surdos-mudos. E por que em alguns casos, né, dependendo da história e da situação, eles nos mostram a causa, né, dessa prova ou expiação. Ele termina aqui, esse irmão: agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Então agora ele se dirige àquela irmã que estava vivendo aquela prova, né, da cegueira. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a sua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Né? Então ele vai mostrar que aquela irmã, ele vai fazer tudo que ele pode por ela, mas tem coisa que ele não pode. É como nós, como pais, né, dos nossos filhos. Muitas coisas, às vezes, nós temos que dificultar para os nossos filhos para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver. Se nós facilitarmos tudo, dando tudo do jeito que eles querem, aí a gente não vai perceber o crescimento deles, o desenvolvimento deles. Eles não vão criar iniciativa. Então, assim, Deus faz conosco. Ele sabe aquilo que nós precisamos vivenciar, né? E Ele nos dá
aquilo que é necessário. E se a gente tiver o merecimento da cura, é claro que ela virá. E esse espírito, ele se chama Vianney, e ele deu essa mensagem em 1863, lá em Paris. E eu queria agora contar uma das histórias que eu falei. Essa aqui é bem pequena, ela é tirada da Revista Espírita, 8º volume, de 1865, janeiro, na página 38. Tem uma situação interessante, é a evocação de um surdo-mudo encarnado. Então, tinha um surdo-mudo encarnado, e aí ele vai ser evocado para dar algumas informações sobre a situação dele. E aqui eu vou ler essa história, que ela é bem rápida, para a gente entender a causa, nesse caso específico aqui, da situação dele nascer surdo-mudo. Tá? Em 1800, aqui, o senhor Raul, membro da Sociedade de Paris, transmite-nos o fato que se segue, disse ele. Então, essa história que é contada pelo senhor Raul. E ele é membro da Sociedade Espírita de Paris. Em 1862, conheci um jovem surdo-mudo, de 12 anos. Desejoso de fazer uma observação, perguntei aos meus guias protetores se me seria possível evocá-lo. Como a resposta fosse afirmativa, fiz o rapaz vir ao meu quarto e o instalei numa poltrona. E dei para ele um prato de uvas, que ele se pôs a chupar com ardor. Enquanto ele chupava a uva lá distraidamente, por meu lado, sentei-me a uma mesa, orei e fiz a evocação como de costume. Ao cabo de alguns instantes, minha mão tremeu e escrevi: eis-me aqui. Então, esse Raul, ele era um médium de psicografia. Então, ele evocou aquele espírito mesmo encarnado para que ele se manifestasse ali através da escrita e respondesse algumas questões que ele estava curioso em saber, em entender, né, como todos nós também temos a curiosidade de entender. Então, esse espírito apareceu e respondeu: eis-me aqui. Olhei o menino, aí o Raul olhou para o menino. O menino estava imóvel, os olhos estavam fechados, calmo, adormecido, com o prato sobre os joelhos. Cessara de comer. Então o menino, ele entrou num estado de sono. Aí ele dormiu e o espírito se desprendeu do corpo e foi ali prestar o seu testemunho, né? Dirigi-lhe as seguintes perguntas: onde estás agora? O menino responde: em vosso quarto, em vossa poltrona. Aí ele continua: que queres dizer? Queres dizer porque é surdo-mudo de nascença? A pergunta que ele queria saber era essa. Queres dizer porque é surdo-mudo de nascença? E ele responde: é uma expiação. Então, no caso desse menino, não são todos os casos que isso acontece, é uma expiação de meus crimes passados. Aí ele aprofunda: que crimes cometestes? Aí ele responde: fui parricida. Parricida é aquele crime contra pai e mãe. Então ele deve ter matado o pai ou a mãe ou algum parente próximo, avô, avó, irmão, alguma pessoa da família dele. Aí o Raul continua. Ele aprofunda a questão. Podes dizer se tua mãe, a quem amas tão ternamente, não teria sido como teu pai ou tua mãe, na existência de que falas, o objeto do crime que cometestes? Então ele pergunta aqui se o pai ou a mãe não teriam, o pai e a mãe da vida presente dele não seria
os mesmos da vida passada que ele teria matado. Nessa hora que ele faz essa pergunta, olha o que acontece. Em vão esperei a resposta. Minha mão ficou imóvel. Levantei de novo os olhos para o menino e ele acabava de despertar e comia as uvas com apetite. Tendo então pedido aos guias que me explicassem o que acabava de se passar, foi-me respondido. Ele deu as informações que desejavas e Deus não permitiu que te desse outras. E aqui ele vai fazer um comentário aqui dessa questão. Então a primeira coisa que a gente está vendo aqui é que ele matou o pai ou a mãe, né? Vamos supor aqui que foi um dos dois. Aqui ele até faz a suposição que pode ser um dos dois, e que não é revelado aqui que é o pai ou a mãe, porque se a mãe ou o pai ficassem sabendo dessa história, dessa situação, como é que passaria a ser a relação deles com esse filho? Né? Então, a própria espiritualidade protege aquela reencarnação, não dando esse tipo de informação. Por quê? Porque, na realidade, essa informação aqui não era essencial. O essencial era ele entender por que ele nasceu daquela forma. Olha, porque ele cometeu um crime no passado. E hoje ele vem expiar aquele crime. Né? Então, se ele matou a mãe ou o pai, né? Às vezes o pai foi chamar a atenção dele, foi conversar com ele, e ele não quis ouvir o pai. Né? A questão do ouvir, de dar atenção àquela situação. E aí ele vem, né, aí arrependido do fato, ele vem, né, desprovido daquela possibilidade, né, no caso, de ele poder ouvir. Né? E aí ele vive toda essa situação. E a gente vê aqui que nessa história mostra, né, com clareza essa situação. E tem uma outra história que eu também achei muito interessante, que ela está no livro Luz no Lar. Então está no livro Luz no Lar. E ela é uma história que ela foi trazida por nós por um espírito que se denomina como João. Não fala mais nada, só João. E o nome da história é Pais e Filhos. É a lição número 59. Pais e Filhos. E ela começa assim. E essa eu vou ler para vocês verem aqui a ligação das duas histórias que eu trouxe. Nas vésperas da reencarnação, sou estimulado a falar de minha falência espiritual. Então, ele estava nas vésperas de reencarnar. E aí ele é estimulado a falar dos erros que ele cometeu na vida passada. Instrutores e guardiões recomendam-me destacar a importância do ouvido. Pedreiro modesto, órfão de mãe desde a meninice. Casei por amor, embora contra os planos de meus irmãos, que escolheram noiva diferente para mim. Meu pai ficou ao meu lado, apoiando a minha escolha. Durante 6 anos, a hostilidade familiar contra minha mulher não diminuiu. Alice, a companheira inexperiente, proporcionou-me 2 filhos queridos, quando se engravidou pela 3ª vez. Nessa época, o veneno já me corroía a confiança. Diziam que um amigo nosso de infância seria o responsável pelos supostos deslizes da minha esposa. Os interessados em nossa desunião provocavam falsos testemunhos, bilhetes anônimos e difamações. Acabaram por arruinar minha relação. Discutimos, acusei-a, ela se defendeu, chorou, eu zombei. E para fiscalizar-lhe a conduta, transferi-me para a casa de meu pai, ameaçando tomar-lhe as crianças através do desquite. Para isso, porém, queria provas, tinha fome de confirmações do inexistente. Meu pai surgia conciliador, dizendo: meu filho,
Paternidade é compromisso perante Deus. Você não tem direito de proceder assim. Onde está a caridade para com uma esposa ingênua? Mesmo que ela errasse, constituiria isso motivo para uma sentença de abandono implacável? Há comportamentos ditados por desequilíbrios espirituais que não conhecemos na origem. Pense nas tragédias da obsessão que campeiam no mundo. E os pequeninos? Terão eles a culpa de nossas perturbações? Recorramos à prece, meu filho. A prece nos clareará o caminho. Eu ficava em silêncio ao ouvir suas advertências, mas no íntimo articulava minhas respostas íntimas. Orarei pela boca do revólver. Pobre pai, bobo de velho, com 66 anos, cabeça tonta, caduco, fanático. E à noite vigiava de longe os movimentos de Alice. 2 semanas decorreram normais, quando vi o vulto de um homem que saía de nossa casa. Achei que fosse o rival. Guardei segredo e prossegui na tocaia. Mais 4 dias e o mesmo homem chegou de carro. Despediu-se do motorista e entrou. Puxei o relógio. 11h15. Noite quente. Prevenido, acerquei-me da moradia que se localizava em subúrbio. Os dois pareciam íntimos à distância. Notei que se acomodavam num banco de pedra do pátio lateral. Conversavam, sugerindo carinho mútuo. Desvairado, consultei o portão de entrada, verificando-o semiaberto. Acesso fácil. Com a sagacidade de um felino, avancei, descarreguei a arma nos dois. Ouvi gritos, mas ocultei-me na vizinhança. Para fugir em seguida, senti-me vigiado. Tentando refrigerar a cabeça, procurei descansar algumas horas em praias desertas. Joguei o revólver no esgoto e voltei à casa para saber, amedrontado, que eu não apenas assassinei minha esposa, mas também meu abnegado pai que a socorria. Não acreditei. Corri ao necrotério e, ao reconhecê-los, tornei ao lar, atormentado pelo remorso, e enforquei-me. Exilado por minha própria crueldade, em vales tenebrosos, nunca mais os vi, nunca mais vi os que amo. Vocês entendem o que sofro? Quantos anos passaram sobre os meus crimes? Não sei. Os que choram sem o controle do tempo não sabem contar as horas. Misericórdia, meu Deus. Dai-me a reencarnação, os obstáculos da terra, a luta, a provação e o esquecimento. Mas, ainda que eu padeça humilhação e surdez, durante séculos, permiti, Senhor, que eu aprenda a escutar. Então, essa história está mostrando que esse irmão ele iria reencarnar, né, com essa expiação. Ele ia nascer surdo porque ele não ouviu os conselhos do pai, né? E ele se enforcou, né, que é uma forma também de você destruir as suas cordas vocais. Então, aqui ele teve, né, 2 situações agravantes, né, mas a principal é porque ele não ouviu os conselhos, as orientações, os ensinamentos. Então, tudo aquilo que a gente utiliza de uma forma negativa, de uma forma não produtiva, ela vai gerar consequências para nós. Se não for nessa vida, será em outra. Então, essa história vem assim esclarecer para nós algumas, né? Porque aqui são várias as situações que podem gerar,
né, essa expiação ou prova da surdez, né? Mas aqui está mostrando com clareza uma dessas situações. E aí a gente tem que entender, né, e nós que estamos aí buscando ter mais conhecimento, e os irmãos que estão vivendo essa situação, né, para poder viver com mais tranquilidade, com mais harmonia, né, tem que buscar entender e aceitar essa experiência, né, para que possa viver realmente de uma forma mais equilibrada, né, com muito mais harmonia e prazer, tá? E agora eu vou voltar para o nosso livro, né, o livro da esperança, a lição que o Emmanuel nos traz em cima dessas lições, é claro, né? Ele vai fazer um apontamento de uma forma que ele vai chamar a nossa atenção, né? Mostrar para nós qual é o nosso comportamento hoje, na atualidade, ligados a esses nossos irmãos. Como nós estamos utilizando a nossa fala? Como é que nós estamos utilizando o nosso verbo? E quando nós estamos nos relacionando com esses nossos irmãos, qual é o nosso comportamento? Não é essa, né, o objetivo que Emmanuel traz nessa nossa reflexão. Então, ele começa com excelentes razões, mobilizas os talentos da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da virtude. Estudas filologia e gramática no culto à linguagem nobre. Encontras a frase exata no momento certo, em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família. Lecionas disciplinas diversas, debates, problemas sociais. Analisas os sucessos diários. Questionas serviços públicos. Indiscutivelmente, o verbo é luz da vida, de que o Evangelho, de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Então aqui ele vai mostrar para nós, até nesse momento, a importância da palavra, a importância do verbo, e que nós devemos sim valorizar a palavra, porque ela é algo extraordinário, ela é que nos faz nos comunicar, que faz nós trocarmos experiências um com o outro, trocarmos conhecimento. Então a palavra é algo, é uma bênção para todos nós. E que nós devemos estar, sim, sempre buscando aprimorar a nossa forma de falar, nossa forma de nos expressar, né, buscando novos conhecimentos, para que nós possamos realmente estar nos comunicando uns com os outros de uma forma muito mais intensa e profunda. Mas ele fala que não é só isso, né? Indiscutivelmente, o verbo é luz da vida de que o Evangelho, de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Então, ele é tão importante que foi através da palavra que Jesus nos trouxe todo esse conhecimento, né, que nós temos, né, do Evangelho. Todos esses ensinamentos, né? Então, aí nós temos também em seguida o Espiritismo, né, que através da palavra, da escrita, né, nós também tivemos aí uma série de novos conhecimentos que foram nos chegando, né? Entretanto, aí ele chama a nossa atenção. Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te apoio, consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparecem as centenas, aqui ele jazem famintos e não comentam a carência de pão. Olha só a profundidade dessas colocações aqui do Emmanuel, né? Que eles realmente são muitos, né? E às vezes a gente não os percebe no nosso meio, né? A gente não os vê, a gente não
não se preocupa com a realidade que eles estão vivenciando, né? Então, é essa reflexão que o Emmanuel nos chama a fazer. Vamos rever os nossos comportamentos em relação a eles. E ele continua: amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais, sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Sofrem prolongados suplícios orgânicos, incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles e, de coração enternecido, quanto puderes, oferece-lhes algo de teu amor através da peça de roupa ou da xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes são irmãos necessitados e padecentes que não podem falar. Então, essa lição vem chamar a nossa atenção sobre essa realidade que nós aí realmente não entendemos. Eu, para fazer a reflexão da noite, esse estudo, eu comecei a ler mais sobre essa questão, sobre a realidade desses nossos irmãos, e vi como eu realmente desconheço essa realidade, né? Não só eu. E assim, eu li um depoimento de uma companheira do nosso meio espírita, que também é surdo-mudo, e ela fala a dificuldade que ela enfrentou e enfrenta no movimento espírita, né, que dentro dos nossos trabalhos, na maioria dos nossos trabalhos, não há uma preocupação com esses irmãos, né, porque realmente isso acontece. A maioria dos nossos estudos, como esse estudo que eu estou fazendo, não tem um irmão aqui fazendo a interpretação, né, para os nossos irmãos com essa deficiência. Então, é uma falha nossa, né? E isso está acontecendo nos nossos diversos estudos, nas nossas palestras, nas nossas lives, também nos trabalhos que nós temos, que nós disponibilizamos dentro da própria casa espírita. Às vezes nós não nos preocupamos adequadamente com esses irmãos que têm alguma deficiência, no caso, a surdez, né, também a pessoa que não pode enxergar, e assim vai, né? Às vezes eu acho que às vezes não, acho que com certeza nós temos que mudar, né, o nosso comportamento e a nossa forma de olhar para esses irmãos, né, e realmente estender a nossa mão, né, o nosso carinho, a nossa atenção para esses irmãos, tá? Então fica aqui esse alerta a todos os nossos companheiros e irmãos espíritas, para que nós possamos estar mudando, nos adequando, né, a essa realidade e abrir realmente os nossos corações para receber esses nossos irmãos que vivem nessa situação. E num desses comentários dessa irmã, ela falou uma coisa que a gente não percebe, são tantas as situações. Ela fala que a gente, quando vai fazer a prece, normalmente, da nossa inferioridade mesmo, né, a gente fala, né, meus irmãos, vamos fechar os olhos, né, e elevar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos mentores. Só que, para o irmão que vive essa deficiência, ela mesma disse, se eu fechar os olhos, eu me sinto perdida, porque eu não consigo escutar nada, perceber nada no ambiente. Então, eu percebo enxergando, vendo. Então, eu consigo me concentrar e elevar os meus pensamentos com os olhos abertos, né? Então, assim, tanto que a gente realmente não percebe essa realidade, né? Que às vezes uma palavra nossa, às vezes está ferindo ou magoando um irmão que está vivendo uma situação como essa. Então, nós temos que realmente refletir nesses ensinamentos que Jesus nos traz, né, e tentar melhorar os nossos comportamentos, tá?
Gratidão a todos pela paciência, né? E que a luz de Jesus possa permanecer com cada um de nós, iluminando os nossos lares, iluminando e dando muita força a todos nós e hoje, principalmente, aos nossos irmãos que estão vivendo qualquer tipo de deficiência, que eles possam receber aí muita luz, muita força, né? Muita energia para que eles possam aprender a lidar e conviver bem com essa situação. Muito obrigado pela paciência de todos.